Nesse momento, Luciano se aproximou de Beatriz. A jovem sentiu que aquela criatura precisava de ajuda e sentiu um imenso carinho por ela. Algumas lágrimas brotaram de seus olhos. Foi nesse momento que Luciano colocou suas mãos na fronte de Beatriz, que visualizou um local desconhecido, mas familiar. Pôde ver vários rostos passando por sua mente e, entre eles, o de Jean Paul, o de Vincent, o de Nadine e o dela própria. Todos estavam felizes e se amavam. Em seguida, a paisagem se alterou, e sentiu uma imensa tristeza. Nesse momento, viu-se tentando abraçar Jean Paul, que escapava e fugia pela floresta, correndo desesperadamente em busca de seu trágico destino. Até que o encontrou caído, já sem vida, no meio do vinhedo de sua propriedade. Francine nada mais pôde fazer. Sua família não mais existia, e teria que contar com ela apenas. Sentiu muita tristeza, mas sabia que não poderia culpar ninguém pelas atitudes do irmão. Nem mesmo Vincent e Nadine. Tudo passou rapidamente pela mente de Beatriz, que teve certeza de que seu irmão Jean Paul estava ali. Precisava que ele soubesse que o amava profundamente e queria vê-lo em paz novamente, seguindo sua vida, sem o peso da raiva e do ressentimento. Beatriz abriu os olhos e viu Luciano a seu lado, apoiando sua iniciativa. Querido irmão, me perdoe, disse Beatriz. Erramos porque somos imperfeitos, ainda erramos, magoamos, confundimos nossos sentimentos, cometemos muitos equívocos. Você, eu e todos que lá estivemos trazemos em nossos corações a dor de nossos deslizes, mas também trazemos esperança de poder refazer nosso caminho. Hoje sabemos que temos que nos desfazer da culpa, da mágoa, da raiva, da incompreensão, da inflexibilidade, da vaidade, do orgulho e de outras imperfeições das quais ainda somos portadores. Reavalie o que aconteceu e perceberá que é necessário analisar todos os fatos sob todos os ângulos disponíveis, não apenas olhando a nossa versão tendenciosa, desprovida muitas vezes da razão. Vemos o que queremos, não a visão real dos fatos. Querido, não peço que me perdoe agora, mas peço que me dê uma chance de ajudá-lo. Ainda não sei o que fazer nem como fazer, mas Deus irá me inspirar. Não posso ser feliz, sabendo que você se encontra nesse patamar tão desolador. Quero que me perdoe e entenda que todos somos imperfeitos, e por isso ainda falhamos demais. Limpe seu coração de todo o ódio e sentirá a paz que há muito desconhece. Não adianta buscar culpados, pois nossas ações são nossa responsabilidade e de mais ninguém. Foi você quem puxou o gatilho e tomou a decisão de partir. Essa é a mais pura verdade, e você sabe disso, pois se arrepende de seu ato tão infame. Ninguém tem o direito de decidir o momento de partir, apenas Deus, nosso Pai. E você não precisa permanecer no sofrimento eternamente. Deus já o perdoou, e você, meu querido, já se perdoou? A vida é seu patrimônio e ninguém pode efetuar as escolhas que lhe são pertinentes. Pense em você e decida o que for melhor. Estarei aqui quando precisar. Amo você, querido. A entidade desatou a chorar. Assim permaneceu, até que entidades de luz, entre elas, Elisa, se aproximaram e o ampararam, conduzindo-o a um local de repouso e reflexão. Beatriz estava estranhamente serena, sentindo-se como num transe, que só foi encerrado quando Luciano pediu que abrisse seus olhos e respirasse profundamente. Luciano agradeceu aos amigos de luz pela presença. Iniciou, em seguida, uma sentida prece de encerramento, dando por encerrada a reunião da noite. Todos os presentes estavam emocionados com tudo o que puderam vivenciar naquela noite. Raul segurava as mãos de Beatriz, que parecia distante de lá, com um olhar vago e triste. Isso nunca lhe acontecera e ela se sentiu insegura com seus sentimentos. Queria conversar com Luciano para entender o que se passou com ela. Queria entender quem era aquela criatura que chamara de irmão.
Aquelas lembranças seriam reais, fruto de vidas passadas. Enquanto falava, percebeu um sentimento estranho com relação a Raul, como se ele fosse o responsável por todo o sofrimento que seu irmão daquela existência vivenciara. Teriam ligações em outras vidas. Seria Raul responsável por todo o mal perpetrado. Olhou para Raul, e todos aqueles contraditórios sentimentos desapareceram. Viu em seu semblante um ponto de interrogação imenso, pois ele também tinha achado tudo muito confuso. Raul também experimentou sentimentos controversos, passando da piedade ao total desprezo por aquele ser. No início se sensibilizou com seu sofrimento, mas, conforme ele falava, destilando toda a sua raiva, Raul sentia que compartilhava daquele inexplicável sentimento, desejando que outro permanecesse no sofrimento. Tudo confuso e estranho. Quando Beatriz começou a falar com a entidade, seus sentimentos se confundiram mais ainda, em um misto de emoções. Uma dor surgiu no peito, a cabeça começou a latejar, suas mãos ficaram frias e suadas, uma sensação de medo e insegurança passou a dominá-lo. Sentia que precisava perdoar, mas quem? Ao término da reunião, Raul chegou a pensar que não deveria ter ido aquela noite, pois se sentiu extremamente cansado. Queria ir embora rapidamente, mas sabia que Beatriz não iria sem antes conversar com Luciano. Cecília se surpreendeu com tudo o que viu, com tudo o que ouviu dos companheiros infelizes e com o jeito esclarecedor, atento e caridoso de Luciano. Foi uma noite fascinante. Nunca senti o plano espiritual tão próximo e tão acolhedor, como sempre imaginou que fosse. Tinha muito o que aprender e desejava ser útil com as ferramentas que lhe foram concedidas nesta encarnação. A vida nos ensina a todo instante, e esta era a oportunidade que ela esperava. Falaria com Luciano e perguntaria qual o caminho que ela deveria trilhar para se tornar uma trabalhadora daquele centro. Queria muito trabalhar e servir. Estava em paz e feliz. Julinho se emocionou com o depoimento daquele companheiro que tirou a própria vida. Poderia ter sido assim com ele também, pois por muitas vezes tentou largar tudo e retornar ao mundo espiritual. Agradeceu a Deus por não ter dado prosseguimento ao seu plano de tirar a própria vida, pois estaria nas mesmas condições de arrependimento e sofrimento que aquele irmão se encontrava. Tinha muita coisa para viver. Tinha muito a aprender. Quando todos os visitantes e trabalhadores deixaram a sala, Beatriz foi ao encontro de Luciano, carente de explicações pelo ocorrido. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Beatriz querida, fique calma. Para tudo nesta vida existem explicações coerentes, mas nem sempre temos condições de entender tudo o que a vida nos oferece. Não posso explicar coisas que você talvez não entenda nem aceite ser possível. Quero entender apenas o básico, Luciano. Sou uma pessoa prática e objetiva, mas, por outro lado, sou sensível às energias que me rodeiam. Minha razão e minha emoção se confundem. Meu coração me diz que aquela criatura foi meu irmão numa vida passada, pois senti um imenso carinho por ele, mas minha razão insiste em me colocar no mundo real com explicações palpáveis. Se bem, para qual delas você está atendendo? A razão ou a emoção? O que mais lhe parece real e verdadeiro? Você sabe a resposta, basta perscrutar seu coração e sua razão. Existem respostas certas a todas nossas indagações íntimas, mas depende de nossa maturidade encontrar a resposta. Se buscarmos antes do tempo, encontraremos um imenso vazio, pois nada encontraremos que nos satisfaça. O caminho a seguir é único. O que é sua consciência a indicar? Ela nunca falha, pois representa nosso patrimônio de experiências já adquiridas, que nos conferem sabedoria e discernimento. Foram muitas emoções vividas hoje, e não deve se perturbar com o que presenciou. Posso apenas lhe antecipar sobre seu potencial que ainda desconhece, por isso foi capaz de ser útil a esse companheiro.
Alguém é quem amou, respeitou, magoou e não ofereceu a compreensão que ele esperava. Não percebeu que foi instrumento do plano maior para que esse irmão fosse despertado para as verdades que ele insistia em não observar. Talvez esses pontos de interrogação que carrega só o tempo e o amadurecimento dessas potencialidades poderão eliminar. Por isso ele disse que cada coisa deve vir a seu tempo. Não seja ansiosa, não tente controlar tudo a seu redor. Não temos essa competência e sofremos quando acreditamos possuir. Saiba viver um dia de cada vez, em toda a plenitude. O aprendizado se faz assim, de forma gradativa. Nem a natureza dá saltos. Sei de sua mente analítica e de sua racionalidade, mas conheço também sua sensibilidade e suas potencialidades para se desenvolver de maneira equilibrada e para ser bem utilizada. O caminho é esse, minha jovem. Siga se quiser e quando quiser. Pode ser de muita valia, mas apenas se seus propósitos forem nobres e sua disposição ao bem for inabalável. É uma decisão que só você poderá tomar. Respeitarei suas escolhas. Você tem algumas tarefas pela frente, mas a decisão é sua e de mais ninguém. Espero ter respondido às suas dúvidas e a espero na próxima semana. Olhando para Raul, com um semblante sério, disse: talvez tenhamos novidades sobre esse caso, que diz respeito a você também, Raul. Espero que tudo o que presenciou possa ter tocado seu íntimo. Se você já percebeu, essa é também sua história, que precisa ser resolvida para que a vida atual possa prosseguir. As amarras os mantêm conectados e aprisionados no passado, pois o perdão de ambas as partes não está sendo exercitado como deveria. Pense nisso. Lembre-se de tudo que tem lhe ocorrido, inclusive o atentado contra a sua vida. Perceberá que precisa reavaliar seus sentimentos mais íntimos, em especial aqueles que ainda não compreende. Conto com a sua participação nessa história para que possa também encontrar a paz em seu coração. Raul ouviu atentamente as palavras de Luciano, sempre eram contundentes e verdadeiras. Ele sabia exatamente onde tocá-lo. Muitas vezes saíra de lá confuso e reflexivo, mas no decorrer das horas cada coisa se encaixava em seu lugar de origem e o quebra-cabeça se completava. Era sempre assim, nunca sabia o que iria acontecer lá, mas sempre saía com a certeza de que um aprendizado iria ter. Hoje Luciano tocou mais fundo, mexendo com crenças e sentimentos íntimos, alguns ainda inexplicáveis, mas que insistiam em lá permanecer. A simples palavra perdoar martelava sua mente. Luciano, apenas uma pergunta. Enquanto aquela entidade manifestava sua dor e sua indignação perante aqueles que o traíram, uma voz insistia em dizer a palavra perdoar. Era tão intensa e tão poderosa, mas, em contrapartida, outro sentimento me consumia naquele instante. Tudo muito confuso. O que aquela voz significava? Que eu tinha que perdoar ou pedir perdão. Meu jovem, antes de oferecermos o perdão ou mesmo pedir perdão a quem julgamos ter ferido, será que esse sentimento será sincero? Somente aprendemos a perdoar e a pedir perdão quando aprendermos a nos perdoar. O autoperdão é o primeiro passo de toda a criatura que almeja viver em paz com sua consciência. O que nossos companheiros do bem queriam obter quando sopraram essa palavra é você. Talvez levá-lo a refletir em tudo o que foi aqui observado. Perdoar ou se perdoar ou, também, pedir perdão, como saber se não buscamos compreender nossas reais emoções, fruto dos nossos verdadeiros sentimentos. Pondere sobre isso, meu amigo, e encontrará a resposta a essa indagação. Somente você será capaz de decifrar esse enigma. Raul ficou atento e curioso com tudo aquilo, e isso sempre acontecia. Iria para casa refletir também sobre seu desafeto e seus desejos de vingança. Tudo era confuso, tinha que admitir, mas não mais que a vida real, lembrando-se do problema de Mirelle e de sua triste história. As vidas se entrelaçam, para o bem ou para o mal,
Disso tinha certeza. Talvez porque todos desconheçam o sentido real da palavra perdoar. Era nisso que pensava quando Luciano despediu-se de todos, agradecendo a presença e esperando que lá estivessem na próxima semana. Silvia, a filha de Luciano, o aguardava na saída, cumprimentando a todos com aquele sorriso encantador. Julinho ficou feliz com a presença da jovem, pois não imaginava que ela trabalhasse também naquele dia. Pensou que seria mais um motivo para acompanhar Beatriz. Sorriu com seus pensamentos e pensou intimamente: por que não? Ele, assim como todos, merecia a felicidade. Ele queria muito acreditar nisso. Todos se despediram e rumaram para seus lares. Cada um trazendo em seu mundo íntimo uma lição para aprender. Só assim crescemos e evoluímos. Aprendendo. 33. Cada coisa em seu lugar. A noite foi intensa e deixou sensações diferentes em cada um. Cada coisa, aparentemente inexplicável, encontra seu caminho a ser percorrido e, consequentemente, cada coisa volta ao seu lugar, no tempo certo. Cecília, Julinho, Beatriz e Raul despertaram diferentes naquela manhã. Mais introspectivos e reflexivos na expectativa de seguir caminhos distintos dos que, até então, caminhavam. Mudar é sempre necessário quando nossas vidas se tornam repletas de aflições e indefinições. Raul tinha grande dificuldade em aceitar essa interferência invisível e poderosa em sua existência atual. Se as vidas se entrelaçam e se mantêm unidas por tantas encarnações, qual o sentido do esquecimento do passado se ele permanecia tão vivo e atuante? Isso o incomodava sobremaneira, pois se sentia incapaz de gerenciar a vida que lhe pertencia. Tinha que entender melhor esse processo, talvez isso tornasse mais receptivo ao entendimento. Ele sentia a necessidade de conhecer a doutrina com mais profundidade para que seus postulados fossem compreendidos à luz da razão. Conhecer para entender. Eram esses os pensamentos dominantes em seu mundo íntimo quando foi convocado a participar da conversação familiar. Raul, qual sua opinião sobre o episódio entre Beatriz e aquela sofrida entidade? Perguntou Cecília sobre o que presenciaram na noite anterior. Creio que Beatriz deva ter mais explicações do que eu. Gostaria de afirmar categoricamente algo, mas minhas concepções pouco embasadas não permitem. Devo admitir, porém, que me tocou profundamente. Você acredita na reencarnação, Raul? Insistiu Cecília. Se analisarmos o episódio da comunicação de minha mãe, falecida há tantos anos, devo admitir que a vida continua em outro plano ou outra dimensão. Se ela ainda está viva, a morte definitivamente não existe. Pelo menos não nos moldes que as crenças religiosas nos induziram a acreditar. Mas tenho ainda muito a entender sobre a possibilidade das múltiplas encarnações. Pelo que aquela entidade relatou, e nossa Beatriz confirmou, eles se conheciam do passado, por laços de parentesco muito próximos, e estive presente nesse episódio fatídico, que o levou a nutrir tanta revolta em seu coração. Não me recordo de nada. Então como aceitar o fato de que eu tenha sido esse vilão como ele quis enfatizar? Posso dizer que tudo o que lá foi dito me tocou de alguma forma, despertando sentimentos controversos. O que quer dizer com sentimentos controversos? Cecília estava muito interessada na opinião do rapaz. Em alguns momentos fiquei penalizado com todo aquele sofrimento. Em seguida, parecia sentir grande prazer por tudo que ele estava vivenciando. Pode parecer loucura, mas esses diversos sentimentos estavam em mim. Era como se eu conhecesse e sentisse certo contentamento em vê-lo naquelas condições. Vocês me conhecem e sabem que não sou santo, mas me senti cruel pensando daquela forma. Por isso disse sentimentos controversos. Mas esses sentimentos persistem. Não agora, mas estiveram comigo e, portanto, devem estar presentes em mim.
Luciano me disse certa vez que somos hoje o que melhor podemos ser, mesmo que nosso passado nos condene, opinou Julinho. Eu acredito que vivemos outras vidas, em papéis distintos e muito diferentes do que somos hoje. Nosso conhecimento acerca das leis era limitado, éramos mais imperfeitos do que somos hoje, daí nossas dívidas com alguns companheiros de outrora. Erramos muito, falhamos com eles, magoamos, traímos, desprezamos. Nossos erros outorgam a eles, mesmo que injustamente, o direito de nos perseguir e buscar sua redenção, nos fazendo sofrer como fizemos a eles. Hoje, talvez, não agíssemos dessa maneira tão cruel e vil, mas naquela época era o que podíamos ofertar pelas nossas limitações de caráter. É certo que eles não têm o direito de nos perseguir e exigir o pagamento pelos sofrimentos que vivenciaram, mas se julgam nesse direito. Até perceberem que a vingança nada vai lhes trazer de volta, persistem em seus desejos de nos ferir e causar todos os sofrimentos que julgam sermos merecedores. Todos olharam com espanto para Julinho. Ele falava com propriedade sobre o assunto, como se estivesse inspirado por alguém invisível, sentindo que o futuro cunhado precisava acordar para o fato de que ele pôde ter sido invigilante e cometido desatinos e graves erros com aquele irmão. E continuou com sua explanação. Raul, sei que não é santo, continuou, mas é óbvio que esses sentimentos que você experimentou pertencem ao passado, à criatura que você foi. Era como se tivesse voltado àquele momento. Talvez você tenha sentido que o sofrimento daquele ser era merecido, talvez por não tê-lo perdoado em outras vidas ainda mais remotas. Então ele retornou com a tarefa de ver você sofrer e sentir tudo o que ele próprio sofreu pela falta do seu perdão. É como se o desejo de vingança os unissem por várias encarnações, que só poderá ser rompido quando um de vocês levantar a bandeira da paz. Quando um de vocês quebrar esse ciclo interminável de cobranças. Quando um de vocês se render ao perdão definitivo, que possibilitará que sigam suas vidas em busca do progresso e da paz em seus corações. Enquanto Julinho falava, Cecília percebeu uma luz o envolvendo. Sentiu uma imensa alegria por vê-lo naquelas condições. Enquanto ele falava, de sua boca irradiavam fluidos que tornavam os ouvintes receptivos ao aprendizado. Cecília estava radiante, percebendo o magnetismo do qual Julinho era portador. Os olhos de Raul e Beatriz estavam fixos nos dele. E assim Julinho continuou, sentindo que todos estavam absorvendo suas palavras. Pense nessa possibilidade, Raul. De que talvez caiba a você a tarefa de concluir esse ciclo interminável de vinganças e cobranças. Pense que o simples e nobre sentimento de perdoar pode romper definitivamente essas infindáveis encarnações de dor e sofrimento, trazendo um rumo novo a tantas vidas entrelaçadas. Mas por que tem que partir de mim? Só oferece o perdão às criaturas nobres, que conhecem as propriedades favoráveis da libertação que ele produz. Não sabemos como tudo começou, mas podemos saber quando isso pode se encerrar. Repense suas convicções íntimas, não despreze o que a vida está a lhe mostrar. Aceite a ideia de romper esse ciclo de vinganças, aprenda a perdoar aqueles que erraram contigo, com a certeza de que errou tanto quanto ele. Quem pode dizer que jamais cometeu um equívoco nesta vida? Depois de tudo que vivi nestes últimos anos, posso afirmar que a única pessoa que pode mudar o rumo de nossa existência somos nós. Enquanto persistirmos em não enxergar a verdade à nossa frente, mais demoramos a trilhar o caminho da felicidade, que é oferecida a todos os que desejarem viver o bem, a paz e o perdão que liberta. Exercitar o auto-perdão foi fundamental para minha mudança de comportamento. É claro que tive a sorte de contar com uma irmã generosa e uma mãe zelosa. Elas me ajudaram a que eu enxergasse aquele algo mais, que eu denomino esperança. Elas tinham essa esperança em minha melhora, acreditavam que eu seria capaz. Custei a compreender o que isso significava. Libertei-me inicialmente da culpa, que me corroía.
A esperança é minha amiga fiel, hoje. Conto com ela para que a minha vida possa ser conduzida a novos rumos, tendo eu como condutor consciente e responsável. A vida nos oferece a oportunidade de quitarmos nossos débitos, mas precisamos estar atentos a ela. Sua vida não tem sido fácil estes últimos meses, e sei o quanto tem sido um guerreiro, lutando com todas as suas energias para não se deixar abater pelo desânimo, mas a vida lhe brindou com uma nova oportunidade de ser feliz, e sei o quanto isso lhe deu novas esperanças. Então, lembre-se disso quando tiver que praticar o perdão incondicional. Lembre-se de que sua felicidade tem um preço, e, para que ela persista, tome a vida de outra criatura também feliz. E o dar para receber, e também para preservar o que se tem. A vida lhe ofereceu uma nova chance, saiba ser merecedor, perdoando e compreendendo que a imperfeição ainda é nossa real condição. Pense naquela criatura sofrida, amargurada, com o coração cheio de ressentimento e mágoa, necessitando também de uma nova oportunidade para seguir seu rumo à conquista da libertação e da felicidade. Quando ele terminou seu discurso, Cecília percebeu a presença de uma bela e jovem mulher que lhe sorrira docemente, envolvendo Julinho em uma luz intensa. Em seguida, Elise se aproximou de Beatriz e de Raul enlaçando-os na mesma brilhante luz, tocando seus corações e deixando a sensação de paz e de equilíbrio entre todos. Elisa foi até Cecília, que já se encontrava com os olhos marejados pela linda visão que estava presenciando, disse-lhe um obrigada por tudo, envolvendo-a também num amoroso abraço e foi embora. Raul e Beatriz não tinham palavras para rebater as verdades ditas. Saíram do torpor e observaram Cecília profundamente emocionada. Mamãe, você está bem? Apenas emocionada com as palavras de meu filho, que me tocaram profundamente e me deixaram muito feliz. Julinho, agradeça a Deus, não a nós, que fomos apenas instrumentos da bondade desse pai, que ama intensamente a todos os seus filhos. Fico feliz por você decidir seguir sua vida. Você sabe que tem um longo caminho a percorrer, mas estamos com você nas escolhas que efetivar. Eu sei que posso contar com vocês, mas preciso primeiro aprender a contar comigo. Os dois se abraçaram, e Julinho falou em seu ouvido algo que ninguém conseguiu ouvir. Depois conversamos, meu filho. Creio que temos muita coisa a aprender um sobre o outro. Agora sei que temos tempo para isso. Julinho deu um sorriso de entendimento, deixando Raul e Beatriz com a sensação de que tinham perdido algo. Raul teve mais um dia cheio no jornal. Paulo estava trabalhando apenas pela manhã, dando as orientações necessárias. Raul queria lhe falar sobre suas descobertas, mas precisava certificar-se antes de lhe comunicar as novidades. Nelson lhe prometera solucionar o enigma em breve. Até lá, conteria seu ímpeto. Quando voltaram do jornal, encontraram Cecília toda arrumada, pronta para um evento da noite. Mamãe, você está linda. Tudo isso é para o Salles. Beatriz, contenha suas brincadeiras e comporte-se quando ele vier me buscar. Convidei-o para um café antes de sairmos para a exposição. Raul, espero que você controle Beatriz. Ela tem o péssimo hábito de me colocar em situações constrangedoras. Fique tranquila que vou contê-la o máximo que puder. Cecília estava realmente muito bonita. Havia ido ao cabeleireiro, comprado uma roupa apropriada ao evento e colocado algumas joias. Sentia-se como uma colegial, ansiosa por seu primeiro encontro. Não sabia o que esperar, mas dera o primeiro passo para sua nova vida. Decidira que iria viver o que a vida lhe pudesse proporcionar. Sabia que os seus filhos apoiariam nessa decisão. Julinho estava feliz e também elogiou a mãe. Durante a tarde, após a terapia, eles conversaram sobre o evento daquela manhã. Ele também sentiu ser conduzido por alguém em todo o seu discurso, mas não conseguiu ver absolutamente nada.
Apenas a sensação de que alguém estava todo o tempo ao seu lado, como a lhe ditar as palavras que proferiu de forma tão veemente. Cecília contou que possuía desde criança o dom da vidência, mas sempre o ocultou de sua família. E sobre o irmão, resolveu esperar que os dois filhos estivessem juntos para narrar sua história. Mas falou da presença daquela linda e doce jovem que lá estivera, do abraço que ela deu em Beatriz e Raul. Julinho perguntou se ele era também um médium, e a mãe lhe esclareceu que sim. O jovem disse do seu interesse em frequentar algum curso naquela casa espírita que explicasse os fenômenos que ocorriam com ele. Sua mãe apoiou a iniciativa e confidenciou que gostaria de acompanhá-lo. O jovem ficou radiante com a decisão da mãe, e prometeram que cuidariam disso no dia seguinte. Conversariam com Luciano. Falavam animadamente, quando a campainha tocou. Uma figura simpática e sorridente tinha acabado de chegar. O amigo de Cecília a cumprimentou com um beijo em seu rosto. Você está muito bonita, Cecília. Pare com isso, Salles, você sempre foi galanteador. Vamos, entre. Sente-se, por favor. Você já conhece todos. Boa noite a todos. Raul está totalmente recuperado daquele acidente. Foi apenas um susto, mas devo dizer que minha vida mudou depois daquilo. Temos que priorizar algumas coisas em nossa vida quando a percebemos tão frágil. Com certeza, meu jovem. Aprendi depois de anos na prática da medicina o quão frágil é a nossa existência. Pena que custamos tanto tempo para perceber isso, deixando, muitas vezes, a vida se escoar frente a nossos impassíveis olhos. Enquanto ouvia, Cecília se recordava de seu passado, dos jantares em família, do quanto Salles era um grande conversador, e o quanto ele e seu marido eram amigos. Mas depois que ficou viúva, Cecília preferiu viver isolada em seu próprio lar. Salles era uma boa companhia, e estava feliz por ter aceitado o convite. Conversaram por um tempo, em seguida saíram. Os jovens haviam se comportado muito bem, decidindo também saírem para uma pizza. A vida seguia seu rumo, realocando cada coisa a seu lugar de origem. Na manhã seguinte, Cecília os aguardava para o café, com um semblante feliz. Como foi o passeio, mamãe? A exposição foi interessante? Perguntou Beatriz, super curiosa. Salles é uma ótima companhia. Foi uma noite memorável, reencontrei pessoas que não via há muitos anos e que sentiram minha falta. Foi um momento muito especial. Marcamos um almoço no próximo sábado com alguns casais no clube. Acho que será um início do meu retorno ao convívio com alguns amigos ainda especiais. Fico feliz por você. Sempre há tempo para retomar antigos contatos e antigas amizades. E Salles? Beatriz, não vai entender nunca que eu sou sua mãe e não aprecio essas brincadeiras. Qual o problema da minha pergunta? Apenas gostaria de saber se vai ficar apenas na amizade ou se existe chance de algo mais acontecer. Você sabe que eu não me sinto à vontade falando sobre esses assuntos. Respeite meu tempo, minha filha. Não sou uma pessoa moderna e bem resolvida como você. Não sei falar de minha intimidade assim facilmente. Ok, mamãe, vou tentar ser menos direta e mais cautelosa em minhas colocações, mas preciso saber antes de sair para o trabalho. Ele tem chance. Raul e Julinho se divertiam com a conversa das duas mulheres, e a última pergunta foi o ápice. Ambos caíram na gargalhada, deixando Cecília envolvida na leveza e na simplicidade das palavras da jovem. Nem ela se conteve, rindo também. Beatriz, Salles é uma companhia maravilhosa e, antes de tudo, um grande amigo. Gosto de estar em sua companhia. Creio que isso já é um passo para que as coisas fiquem mais sérias. Ele tem chance, sim, mas não me apressem. Todos aplaudiram, deixando Cecília corada de vergonha.
A vida seguia. Raul tinha reuniões agendadas durante todo o dia. Beatriz tinha uma reportagem externa a realizar. Cada um, portanto, tomou um rumo. No final do dia, Nelson ligou para Raul, dizendo estar com as informações necessárias. Pediu que se encontrasse na noite de quinta-feira na casa de Beatriz, um lugar seguro onde poderiam conversar tranquilamente. Raul concordou, ansioso pelas notícias. Naquela noite, Cecília pediu para acompanhar os jovens ao centro espírita, pois desejava conversar com Luciano e tirar algumas dúvidas. Quando chegaram, Beatriz e Julinho se dirigiram ao passe e deixaram Raul e Cecília conversando com Luciano. Raul, gostaria de lhe pedir que também tomasse um passe para reequilibrar suas energias, despendidas em função daquele acidente infeliz. Silvia, acompanhe-o ao passe. Ficarei aqui conversando com Cecília. Luciano e Cecília conversaram sobre a possibilidade de que ela e o filho fizessem algum curso com o intuito de conhecer mais a doutrina e se tornar trabalhadores daquele centro. Luciano disse que iniciaria um curso no próximo mês e que eles poderiam se matricular. Cecília, gostaria que você também participasse das nossas reuniões de segunda-feira, pois sei que sua vidência muito nos pode auxiliar. Mas como você sabe tudo isso? Luciano sempre dizia. Tenho meus informantes. Bem, minha amiga, você conhece muito pouco a meu respeito. Tenho algumas habilidades especiais que meus amigos me ofereceram, mais por misericórdia do que por merecimento, que são extremamente úteis no trabalho que abraço. A sua presença muito vai nos auxiliar, mas antes será importante você estudar um pouco mais. Julinho tem uma sensibilidade muito especial que precisa ser observada e canalizada adequadamente. Como sei que ele tem interesse e vai estudar o necessário, vou permitir que ambos participem do mesmo curso. Espero corresponder às suas expectativas, Luciano. Preciso retomar meus estudos e relembrar os conceitos básicos. Cecília, faça o que puder hoje e siga em frente com a certeza de que pode ser útil e colaborar com o bem comum. Espero você na próxima reunião. Temos algumas pendências a resolver, envolvendo Raul e Beatriz, e conto com sua ajuda. Mais uma vez espero corresponder a você e a seus amigos de luz. Estou à disposição desses companheiros quando precisarem. Eu poderia também tomar um passe. Com certeza, Cecília, você sabe onde fica a sala de passe. Vejo vocês na próxima semana. Cecília saiu com a sensação de que uma vida nova resplandecia à frente e sentiu uma felicidade imensa em seu coração. A vida coloca cada coisa em seu lugar. O tempo disso se encarra é a mais pura verdade. Para ver todas as partes de um audiolivro entre no canal, e clique em playlist, ou vídeos. 34. A vida que segue. O dia seguinte chegou com todas as suas incumbências. Paulo ligou logo cedo dizendo que, como não se sentirá bem durante a noite, decidiu permanecer em repouso. O dia foi estressante e repleto de problemas na redação, que tomaram tempo excessivo de Raul. No final da tarde, lembrou-se de que Nelson os visitaria na casa de Beatriz. Quando chegaram, Nelson já os aguardava na sala, conversando com Cecília. Boa noite, Nelson, desculpe-nos o atraso. Pelo visto, Dona Cecília já fez as honras da casa. Não sabia que a mãe de Beatriz era tão cativante. Estávamos numa conversa interessante, falta apenas saber qual de nós tem razão. Nelson, você tem seus méritos também. Bem, sei que a conversa entre vocês é importante e não vou incomodá-los. Beatriz, vão para o escritório, lá terão mais privacidade. Nelson, o que de tão importante e urgente você descobriu? Perguntou Raul. Sentem-se, pois as notícias são realmente alarmantes. Vamos pelo princípio. Nelson já havia lhes contado sobre Sofia, a irmã de Mirella, e sobre Gabriela, sua filha,
Médica que se mantinha longe dos pais. Vocês já conhecem parte desta história, mas faltavam algumas explicações. Vamos ao primeiro item. Sofia e sua filha. Bem, Gabriela é adotada. Investiguei o passado dela, sobre os pais biológicos, mas nada encontrei. Nos casos de adoção, mesmo que tudo fique em sigilo, alguns dados são fornecidos pelo Estado. Ao investigar esses dados, descobrimos que a própria Gabriela há 2 anos decidiu fazer o mesmo, procurar pelos pais biológicos. O que ela descobriu foi o motivo que a levou a cortar as relações com os pais adotivos. O mistério não se encerra aí. Ao buscar informações sobre sua infância, tive acesso a algumas fotos de Gabriela. Quero que vocês vejam e comparem. Nelson abriu um envelope e tirou algumas fotos de Gabriela ainda criança, em várias fases, e as mostrou a Raul e Beatriz. Em seguida, de outro envelope, pegou outras fotos e as entregou a Raul, que não conteve o espanto. Nelson, aonde você quer chegar? De quem são estas fotos mais antigas? De Sofia ou Mirella quando crianças? Você se lembra de que as 2 irmãs eram muito parecidas? Estas fotos são de Mirella. Então, Gabriela pode ser a filha de Mirella com Paulo. Você encontrou alguma prova concreta? Investiguei o hospital onde ela nasceu e consegui ter acesso a todas as fichas do período. Uma das fichas parecia suspeita, então decidi investigar. Consegui conversar com uma antiga enfermeira, chamada Olga, que me deu todas as informações. Ela já está aposentada. No início, se recusou a falar do caso. As lembranças lhe causavam grande perturbação. Insisti, falando que investigava a morte de uma jovem revolucionária que havia sido presa, torturada e, possivelmente, morta. Ela começou a chorar e me contou uma história. Disse que uma presa ficara internada no hospital em uma área reclusa e que sabia que era prisioneira política. Um guarda ficava o tempo todo na frente de seu quarto. Apenas essa enfermeira e uma outra tinham acesso a ela, que passava por uma gravidez de risco, necessitando de cuidados intensivos e repouso durante a gestação. Por que simplesmente não a mantinham na prisão sob esses mesmos cuidados? Isso a deixava profundamente intrigada. Uma enfermeira que manifestou o desejo de saber o que estava acontecendo acabou demitida. Olga, com medo de ter o mesmo destino da amiga, procurou executar suas tarefas com toda a discrição. Não era permitido conversar com a grávida, que parecia muito triste e com a saúde deficitária. Permaneceu durante 5 meses naquele hospital até o momento do parto. Infelizmente, ela morreu algumas horas depois de dar à luz a uma menina saudável. Assim que a mãe morreu, a criança foi entregue a uma moça que semanalmente visitava a doente. Olga foi transferida assim que a interna morreu. Recebeu uma promoção, e foi orientada a que jamais divulgasse aquela história, caso contrário, algum acidente poderia lhe acontecer. Era uma ameaça, e Olga se apavorou. Na época tinha 2 filhos para sustentar. Só podiam contar com ela nessa vida. Não poderia falar com ninguém sobre o que presenciara naqueles meses. Essa é a parte da história bombástica. Por que bombástica? Você tem provas de que essa detenta seja a Mirella? Olga a reconheceu pelas fotos que eu mostrei. Ela disse que a mulher que a visitava sempre ia de óculos escuros. Apenas uma vez viu a jovem sem os óculos e percebeu a semelhança entre elas. Só agora ela ligou os fatos e ficou ainda mais indignada. Então Meirelles estava no caminho certo. Ele procurava descobrir se Mirella teve ou não um filho. Paulo recebeu uma carta de Mirella o avisando que, quando recebesse a carta, ela e a criança que carregava no ventre já estariam mortas. Paulo tentou esclarecer a história e elaborou um verdadeiro dossiê com tudo o que descobriu. Sofia foi cruel demais, compactuando com o marido nessa sujeira, falou Beatriz revoltada.
Foi calculista e insensível. E ainda assume a filhada irmã. Como foi capaz? Beatriz querida, nem todos têm dignidade e princípios. Sofia sempre foi uma jovem perturbada. Apenas Mirella a defendia, dando o apoio que os pais lhe negavam. Bem, sabemos que Sofia não é mãe de Gabriela porque ela não pode ter filhos. Nelson, você descobriu mais alguma notícia bombástica? Perguntou Raul. Descobri o esquema que utilizavam para bloquear as contas dos presos e retirar o saldo. Vejam quem trabalhava no banco e era o encarregado de transferir o dinheiro para contas fantasmas. Nelson retirou uma fotografia do envelope e mostrou aos dois. Você tem certeza? Raul estava pasmo. Tenho meus informantes, e eles me garantiram, enviando-me documentos que comprovam tudo isso. Isso é uma bomba e fim de carreira para alguns que acreditam que estão acima do bem e do mal. Temos que falar com Paulo sobre tudo o que já sabemos. O que falta a Meirelles comprovar? Perguntou Nelson. Ele vai encontrar a mesma resposta que você, pois a história é uma só. Vou ligar para o Meirelles amanhã. Acho que o que conseguimos obter já seja suficiente para dar um fim a essa sujeira. Mas vamos deixar Paulo decidir a estratégia. Ele é a maior vítima dessa história, assim como Mirella e Gabriela, afirmou Beatriz. Não posso imaginar o que Paulo será capaz de fazer quando ficar ciente de tudo, disse Nelson. Vou deixar os documentos com você, mas guarde-os em local seguro, de preferência no cofre de um banco. Você sabe com quem estamos nos metendo, Raul. São pessoas perigosas, capazes de cometer as maiores atrocidades. Fico a pensar como conseguiram chegar ao patamar que se encontram. Esse é o país que vivemos. Que um dia fará com que todos sejam desmascarados e punidos pelos crimes. A justiça será feita. Se não é dos homens, certamente é de Deus, que não permite que suas leis sejam violadas e seus infratores permaneçam impunes. Completou Raul. Beatriz, o que tem feito com esse homem? Virou-te a Deus? Perguntou Nelson, apontando para Raul. Nada como um dia após o outro, um ensinamento a cada dia, uma nova lição a cada instante. Isso tudo é capaz de mexer com nossas crenças mais profundas, respondeu Raul. Aprendemos todos os dias, é fato. Infelizmente, comprovo isso a cada dia, sentindo o quanto temos que aprender nesta vida para deixarmos de agir com crueldade e falta de moral. O importante é jamais perder a fé na verdade e na justiça, disse Beatriz. Nelson, não sei como lhe agradecer. Você ainda está casado com Madalena? Eu não disse que desta vez ia assentar e criar raízes. Madalena me fez encarar minha realidade de homem sério e respeitador. Devo confessar que prefiro esta vida a outra que levava. Chego em casa com a certeza de que terei alguém me esperando, alguém para dividir as alegrias. Essa vida tem suas vantagens. Porque perguntou se ainda estava com Madalena, Raul. Porque gostaria de convidá-lo para meu padrinho de casamento. O que acha? Não acredito. Beatriz conseguiu amarrar você. Com certeza, aceito o convite em nosso nome. Vocês dois merecem toda a felicidade por tudo o que têm feito para que este mundo se torne um local melhor e mais digno. O trabalho de vocês em prol da verdade lhe conferem créditos imensos com aquele pai lá em cima. Posso contar com você, então, amigo? Certamente. Cecília, naquele instante, interrompeu-os, levando uma bandeja com café de aroma delicioso. Em seguida Nelson se despediu, prometeu sigilo total sobre suas descobertas e deixou o envelope com Raul, que decidiu colocá-lo em um cofre de banco. Faria isso com urgência, pois ainda ninguém suspeitava que estivesse de posse de tais importantes e bombásticas informações. Não podia imaginar qual seria a reação de Paulo quando tomasse conhecimento de todas as informações. Mirella seria vingada,
e os responsáveis punidos pelas atrocidades cometidas. Na manhã seguinte, sexta-feira, ainda de casa, Beatriz ligou para Meirelles, contando tudo o que Nelson havia descoberto, o que não lhe causou espanto algum, pois chegara ao mesmo resultado. O dado que Meirelles esperava tinha em mãos a confirmação de que Mirella era a mãe biológica de Gabriela. Os dados confirmavam o parto e o nascimento naquele hospital. Contou a Beatriz que havia marcado um encontro com Gabriela para aquela tarde e convidou a jovem a lhe acompanhar. Beatriz achou a ideia excelente. Assim que desligou o telefone, contou a Raul a novidade e sua intenção de conhecer Gabriela. Conversaram se seria conveniente contar a verdade a ela, antes mesmo de falar com Paulo. Talvez ela já soubesse parte da verdade. Ou talvez nem sequer imaginasse que tinha um pai ainda vivo. Era uma decisão delicada, e Raul disse que confiaria na decisão de Beatriz. No horário marcado, Meirelles e Beatriz partiram para o encontro com Gabriela. No caminho, Beatriz perguntou o que lhe havia contado a jovem. Fui direto e objetivo. Falei que tinha informações sobre sua mãe biológica e que talvez ela se interessasse em saber, respondeu Meirelles. Chegaram no horário marcado a um prédio de classe média, numa rua arborizada e aconchegante. Assim que foram anunciados, Gabriela pediu para que subissem até seu apartamento. No momento que os viu, recuou, como se tivesse dúvidas sobre o que fazer. Pensei que o senhor viesse sozinho. Perdoe-me, minha jovem, mas Beatriz foi convidada de última hora. Quando você souber por que ela está aqui, tenho certeza de que irá me agradecer. Podemos entrar? A jovem, ainda indecisa, permitiu a entrada dos dois em seu apartamento. Havia um rapaz vestido de branco sentado ao sofá. Você também não disse que nosso encontro seria partilhado com outra pessoa. Estamos quite, então? Esse é Gustavo, meu marido. Não tenho segredo algum com ele e pedi que ficasse aqui comigo. O senhor se importa? De jeito algum, creio que será conveniente ter alguém ao seu lado nesse momento. Os olhos de Gabriela ficaram tensos e cheios de temor. Por favor, sentem-se. Não sei o motivo de vocês me procurarem. Nem imagino por que estão aqui, mas fiquei curiosa. Vocês conhecem meus pais biológicos? Sente-se, pois a história é longa, mas antes preciso saber o que você já descobriu. Descobri que era adotada não faz muito tempo. Há mais ou menos uns 5 anos. Quando precisei fazer um exame de sangue, percebi que era impossível ser filha biológica dos meus pais. Questionei-os, e então me contaram sobre a adoção. Não vou dizer que não fiquei chocada. Sempre me senti estranha, como se não participasse da família. Não compactuo com suas convicções, não aprovo seus relacionamentos ou condutas. Sei que vai me dizer que a política é assim e mesmo quem se diz incorruptível acaba sendo corrompido quando passa tempo demais nessa vida repleta de falsidades e mentiras. Só que eu nunca me enquadrei nesse estilo de vida, mas os respeitava por serem meus pais. Jamais frequentei o mundo deles e nunca senti que me faltasse algo. Quando percebi que realmente não fazia parte dessa família, me senti aliviada. Ainda que isso pareça ingratidão de minha parte. A gota d'água aconteceu quando meu filho nasceu, 4 anos atrás, coincidentemente com a última eleição. Descobri um esquema de compra de votos, seguido de uma chantagem para que um candidato desistisse da eleição. Quando fui confrontar meu pai, acabei ouvindo coisas que preferiria nunca saber. Minha mãe ficou ao lado dele, concordando com sua conduta desleal, e disse que na política todos agem dessa forma. Então rompi definitivamente com eles. Perguntei sobre meus pais biológicos, se eles os conheciam, mas jamais encontrei respostas. Decidi, então, buscar informações sobre eles, mas parece que tudo se evaporou.
Não existe um documento sequer que comprove minha procedência. Esse mistério tem me perseguido nos últimos anos. Quando o senhor me ligou, perguntando se eu queria saber informações sobre minha mãe, senti que talvez minhas preces pudessem ter sido ouvidas. Só isso que sei sobre minha família biológica. O que o senhor sabe? Meirelles olhou para Beatriz, que se antecipou e pediu a palavra. Gabriela, se me permite, gostaria de contar por que estou aqui. Só peço que fique calma e atenta ao que vou contar. Beatriz começou o relato falando que era uma jornalista e que decidira investigar o passado de uma jovem presa política a pedido de seu chefe do jornal. Contou sobre o dossiê que ele havia preparado, tentando encontrar respostas, que ele agora estava doente, mas pediu que seus amigos continuassem a investigação. Além de buscar notícias sobre sua namorada, presa política torturada e morta, Beatriz explicou que seu chefe queria saber também o paradeiro dos companheiros de luta da namorada e o dinheiro do grupo, cujas contas bancárias haviam sido roubadas. A jornalista revelou que os investigadores por eles contratados descobriram fatos estranhos. Encontraram pessoas ligadas a esses eventos de quem ninguém suspeitava. Descobriram que a jovem militante, que pensavam ter morrido logo após sua prisão, permanecera viva e dado à luz a uma criança saudável. Infelizmente, ela não sobreviveu ao parto, mas a criança sim e foi dada à adoção. Essa criança é você, Gabriela, que sobreviveu e foi adotada ainda no hospital pelo casal que você sempre considerou como seus verdadeiros pais. Sua mãe chamava-se Mirella, fazia parte de um grupo revolucionário e, assim como seus companheiros, morreram por seus ideais de democracia. Seu pai biológico nunca soube de sua existência, e ainda não sabe, pois estamos inicialmente falando com você, contando tudo o que sabemos sobre sua história e sobre Mirella. Você conhece meu pai? Quem é ele? Perguntou eufórica. É uma pessoa extraordinária sob todos os aspectos. Passou metade de sua vida procurando informações sobre sua antiga namorada, descobrindo uma trama macabra por trás, mas sem encontrar provas concretas para colocar todos os envolvidos na prisão. Não tenho ideia se a justiça ainda é capaz de punir esses covardes, mas vamos passar todas as informações a ele, que decidirá o que fazer. Contamos a você apenas parte dessa intrincada história, aquilo que diz respeito a seu nascimento. A jovem, ainda em estado de choque diante das informações, empertigou-se ainda mais, assumindo um ar desafiador e cheio de uma coragem e determinação. O que mais eu preciso conhecer dessa história? Você está pronta para conhecer toda a verdade? Não tenho medo, Beatriz. Quero conhecer os responsáveis pela morte de minha mãe e por me impedirem de ter um pai por toda a minha vida. Como você disse, esse homem que amava minha mãe jamais teve conhecimento de minha existência. Fomos privados de uma convivência que poderia ter sido rica de afeto, aprendizado e amor. Não aceito isso e quero conhecer e denunciar os culpados de tudo isso. Beatriz iniciou o relato. Conforme a história era contada, nos seus detalhes sórdidos, Gabriela ficava cada vez mais chocada, segurando as mãos do marido, que, a seu lado, procurava encorajá-la. A narrativa era dolorosa demais, os fatos eram absurdos demais, nada parecia real para Gabriela. Uma história inconcebível. Não é possível. Isso não pode ser verdade. Como foram capazes de tamanha crueldade? Você tem provas que os incriminem? Tudo o que Beatriz está lhe contando pode parecer algo improvável e inadmissível, falou Meirelles. Mas podemos lhe provar tudo isso com documentos que estão com o noivo de Beatriz em local seguro. Podemos marcar um encontro entre vocês dois, e poderá comprovar toda a história. A jovem já soluçava, sentindo que o mundo definitivamente desabava sobre sua cabeça.
Como pôde conviver com os pais adotivos durante tanto tempo e nem sequer perceber qualquer fato que denunciasse sua índole amoral? A dor agora se transformava em raiva e indignação. Seu desejo, naquele instante, era o de confrontá-los e dizer o que pensava deles. O marido tentava acalmá-la, mas ela estava decidida a fazer algo. Não podia ficar calada após tomar conhecimento de toda aquela história. Meu desejo é ir até lá e pedir as explicações que mereço. Eles me enganaram todos esses anos. E Sofia, como pode agir dessa maneira com sua própria irmã? Acalme-se, Gabriela. Espere Paulo conhecer toda a história também, e depois, juntos, vocês decidem o melhor caminho a seguir. Não faça nada agora movida pela raiva e pela indignação. Reflita sobre tudo isso. Fale com Paulo antes de tomar qualquer decisão. Você sabe quem são eles e do que são capazes. Você tem uma família a zelar, muito mais a perder do que eles, que não valorizam as mesmas coisas que você. Você não é como eles, você é diferente. Sendo assim, não faça nada de que depois se arrependa. Imagino o que esteja sentindo nesse momento. Mas não se deve agir precipitadamente em qualquer situação da vida, muito menos nessa. Falaremos com Raul primeiro e depois vamos até Paulo. Não sei se sou capaz de ter essa serenidade que vocês esperam de mim. Eu ainda não consigo acreditar em tudo isso. É doloroso demais. Eu sei, mas não tome nenhuma atitude da qual possa se arrepender depois. Eles têm razão, meu amor, falou o marido. Fique calma, reflita em tudo que ouviu. Pondere e só depois faça alguma coisa. Bem, nessa confusão toda você acabou ganhando um pai. Alguma coisa aconteceu de bom, não acha? Espere e confie. Seja você como sempre foi. Por favor, falem com esse jovem que está de posse desses documentos e depois me avisem o que devo fazer. Eu espero algumas horas, então. Meirelles e Beatriz respiraram aliviados, pedindo a ela que aguardasse notícias. 35. Um presente inesperado. Assim que saíram, Beatriz pediu que Meirelles a deixasse no jornal. Precisava falar com Raul e contar as novidades. Certamente, ele iria querer marcar um encontro com Gabriela e mostrar-lhe os documentos. Como foi o encontro com a jovem? Perguntou Raul assim que ela chegou ao jornal. Foi melhor do que esperávamos, e as notícias são excelentes. Ela realmente é a filha de Mirelle e quer ver os documentos que estão com você ainda hoje. Já passa das 4 e os bancos estão encerrando o expediente. Teremos que deixar para segunda-feira. Mas ela quer conhecer Paulo. Como ele está? Ele iniciou seu tratamento e sabia que os efeitos colaterais o impediriam de manter o mesmo ritmo de antes. Acho que seria uma injeção de ânimo contar-lhe o que descobrimos. Mas tenho receio de que ele fique furioso e faça alguma loucura. Você precisa ver o estado deplorável em que ficou a jovem com as notícias. Nós lhe pedimos que não contasse a seus pais adotivos o que descobriu. Dissemos que seria perigoso para ele e sua família. Ela tem um filho de 4 anos e ficou em pânico só de imaginar que eles possam ferir mais alguém. O que podemos fazer por hora? Creio que proporcionar encontro entre eles. Raul ligou para Paulo, que atendeu ele mesmo o telefone, sinal de que seu estado de saúde havia melhorado. Preciso de umas assinaturas suas e tem que ser hoje. Posso passar aí mais tarde? Não vou atrapalhar seu descanso. Muito engraçado, Raul. Até parece que estou de férias. Pelo visto você já recuperou seu excelente mau humor. Paulo deu uma sonora gargalhada. Só Raul para lhe fazer rir num momento como o que estava vivendo. Na realidade um pretexto para lhe fazer uma visita. Posso passar aí mais tarde? Raul, desde quando precisa de pretexto para vir à minha casa? Mesmo que eu estivesse morrendo, que não estou,
jamais ficaria incomodado com a sua presença. Levarei uma visita para você. Posso saber o que está planejando? Saiba que Beatriz é sempre muito bem-vinda. Quem disse que estou me referindo a ela? Espere. Não me venha com visitas exaustivas, que não param de lembrar que estou doente. Pode ficar tranquilo. Aguarde-me. Estaremos aí lá pelas 7 horas, combinado? Vou ficar aqui, pois tenho ordens da milícia para não sair do apartamento. Assim que desligou, olhou para Beatriz e disse: Ligue para Gabriela. Diga que passaremos em sua casa no fim da tarde e iremos direto ao encontro de Paulo. Chega de tanto sofrimento para essas duas criaturas. No fim da tarde, os dois jovens saíram do jornal em direção à casa de Gabriela, que os aguardava ansiosamente. Boa noite, Gabriela. Eu sou Raul, responsável por investigar sobre a vida de sua mãe. Muito prazer. Esse é Gustavo, meu marido, e Lucas, meu filho. Era uma criança loira, cheia de vida, sorridente e feliz. Com muitos beijos, Gabriela se despediu e foi em busca de seu passado. Ou seria seu presente? A vida lhe concederia esse presente, o de conhecer seu pai biológico. Seu coração batia acelerado, sua respiração estava ofegante, denunciando todo o nervosismo. Chegaram rapidamente ao apartamento de Paulo. Assim que a campainha tocou, ele rapidamente se dirigiu à porta. O primeiro rosto à sua frente foi o de Raul, com aquele sorriso fácil, cheio de alegria. Raul abraçou o amigo e entrou, permitindo que suas acompanhantes também entrassem. Beatriz abraçou-o com carinho, dizendo que tinha uma pessoa que gostaria de conhecê-lo. Deu passagem a Gabriela, que olhava com apreensão e dúvida. Paulo olhou a jovem à sua frente e quase desfaleceu. Paulo, essa é Gabriela, uma jovem que queria muito conhecê-lo. Gabriela, esse é Apolo, de quem lhe falamos. Desculpe, minha jovem. De repente você me lembrou uma pessoa que há muito tempo não via. A semelhança é admirável entre vocês. Muito prazer, Gabriela. Se você é amiga desses dois, considere-se minha amiga. Mas não creio que um velho doente seja de interesse de alguém. É jornalista também? Gabriela também ficara sem palavras, olhando aquele homem à sua frente. Sentia a proteção que ele irradiava de maneira natural e espontânea. Imaginava o pai que ele teria sido. Tudo isso lhe fora negado. Seus olhos se encheram de lágrimas. Tentou se acalmar e responder à pergunta de Paulo. Não sou jornalista. Sou médica pediatra. Mas admiro o trabalho de vocês, jornalistas. Bem, como pediatra não sei como pode me ajudar. Você queria me conhecer, mas qual o motivo desse interesse? Raul percebera que o clima poderia ficar mais tenso. Era a hora da verdade. Sei que está achando tudo estranho e confuso. Sente-se que temos que lhe contar algumas descobertas sobre aquela pasta que você me incumbiu de investigar, falou Raul. Paulo franziu a testa, pensando que Raul não poderia falar daquele assunto na frente de estranhos. Olhou para Raul com a intenção de lhe criticar a atitude, mas foi contido. Eu sei que você está pensando quanto sou irresponsável, falando sobre nosso segredo, mas posso esclarecer tudo. Vou lhe contar sobre nossas últimas descobertas. Raul iniciou com a investigação de Nelson e a descoberta de Sofia, irmã de Mirella. Paulo lembrou-se dela, com quem tivera há pouco contato. Em seguida, falaram sobre as descobertas de Meirelles. Mirella deu prosseguimento à gravidez e chegou a dar à luz a uma criança e morreu após o parto. Falou dos pais adotivos da menina, gerada por Mirella. Continuou seu relato até o fim, sem ser interrompido. Gabriela conhecia parte da história e ficou ainda mais horrorizada com as notícias restantes. Lágrimas escorriam por sua face. Paulo estava extremamente pálido,
tentando assimilar o que acabara de ouvir. Olhou para a jovem a seu lado, tentando assimilar o fato de que ela podia ser sua filha. E a carta que lhe fora escrita, dizendo que estaria morta, assim como a criança que carregava em seu ventre. Gabriela estava com a cabeça baixa, mas podia ver que chorava toda a dor que há tanto tempo represara. Sua mãe fora uma vítima, assim como seu pai e ela própria. Sentia certo alívio por ter se distanciado daquela corja. Sentia repulsa por todos os envolvidos. A revolta insistia em permanecer presente. Paulo estava inconformado, desejando fazer justiça para aquela que tinha sido seu único amor. E eles a tiraram dele, impedindo-o de viver esse sentimento em sua plenitude. Olhou para Gabriela, que ainda estava em prantos, compartilhando com ela toda a dor que a sentia. Ele precisava fazer alguma coisa. Não ficaria calado. Sua intenção era destruir definitivamente todos os que lhe causaram tanto sofrimento nesta vida. Ao mesmo tempo, lembrou-se da culpa que carregava e sentimentos contraditórios insistiam em predominar. Se ele tivesse feito algo no início, qual seria o desfecho? Como poderia enfrentar a jovem à sua frente e dizer-lhe que também ele tinha responsabilidade sobre o que aconteceu a Mirella? Seu coração se encheu de culpa novamente, a mesma que o perseguira por toda a vida. Não poderia mudar o passado. Só poderia tentar que cada um arcasse com suas dívidas, assim como ele o fizera. Paulo viverá exclusivamente para encontrar os responsáveis. Jamais amou outra mulher como amara Mirella, e essa era a sua forma de reverenciá-la. Seus pesadelos o perseguiam seguidamente, e em todos eles a lembrança que ficava ao despertar era a culpa por ter sido tão covarde e submisso. A única que sabia de seus pesadelos era Elisa, que o consolava, orientando-o a pedir perdão a Mirella, sempre que nela pensasse. Jamais estabeleceu laços profundos com outras mulheres. A culpa sempre o impediu de dar continuidade a qualquer romance. Elisa lamentava essa postura, dizendo que a vida continua a seu ritmo e ele não poderia ficar à margem da vida, mas se ele se sentia em paz assim agindo, que continuasse, mas Paulo jamais encontrou a paz. A culpa é algo mórbido que nos corrói as entranhas, impedindo que nossa porção criadora realize algo por nós e nos retire desse padrão infeliz a que nos submetemos por nossa própria escolha. A culpa paralisa nossas ações, nos transforma em criaturas estagnadas, sem condições de observar novos rumos, que certamente nos conduziriam a patamares menos sombrios. Paulo ficou silencioso, absorvendo as informações e analisando a melhor estratégia a seguir. Ia falar alguma coisa, mas se sentiu envolvido por uma sensação de paz, como se alguém o abraçasse e lhe pedisse que deixasse o seu coração agir, não a razão. Elisa estava acompanhando naquele difícil momento. Sabia tudo o que ele sempre sentirá acerca de Mirella. As notícias reveladoras eram chocantes. Era uma situação complexa, que exigiria de seus envolvidos toda a serenidade possível para que o mal não se propagasse ainda mais, levando consigo um rastro de revolta, dor e ressentimento, atingindo mais ainda aqueles que tanto sofreram. A decisão que Paulo e Gabriela tomassem naquele instante, em que ainda prevalecia a indignação e a mágoa, poderia ser a força propulsora para que o mal se prolongasse ainda mais. Era isso que Elisa queria evitar. Envolveu o amigo numa energia intensa de amor para que a dor do momento pudesse ser substituída pela compreensão. Compreender o erro não significa ser conivente com ele, mas aceitar que apenas erra quem ainda ignora a melhor forma de agir. Paulo, envolvido nessa energia, sentiu que sua raiva e revolta pareciam decrescer, dando lugar a sentimentos mais nobres e elevados.